Olá, queridos! Estamos aí no Rota 146, o canal do YouTube dos nossos jovens e adolescentes da AD em Jundiaí. E estamos aqui com o queridíssimo pastor Joelson Lemos, da capital gaúcha, Porto Alegre, tchê. E ele esteve conosco ontem, falando com os adolescentes, hoje para os pais e líderes, e amanhã novamente no nosso culto geral com os adolescentes. E hoje o pastor Joelson, ele deu uma importante palestra, muito esclarecedora para os líderes, para os pais, regentes de adolescentes. E meu querido pastor Joelson, o pastor mora em Porto Alegre, nós aqui em Jundiaí, e eu creio que, apesar da diferença aí, né, dos estados, os desafios em liderar adolescentes são os mesmos. Então eu gostaria de saber, pastor Joelson, qual é, entre tantos desafios, o maior desafio que o pastor vê em liderar adolescentes e como nós podemos sobrepor esse desafio e vencê-lo? Maravilha, pastor Cláudio, é um prazer nós estarmos aqui, né? É Rota 146. Rota 146, né? Todos que já estão inscritos no Rota 146, faz o seguinte, ó, vai lá e chama mais alguém, né? Chama mais alguém. Meu pastor, o grande desafio não são os adolescentes. Por incrível que pareça, quando a gente fala que o grande desafio não são os adolescentes, causa um espanto no pessoal. Mas o grande desafio se chama família. Família. Se nós conseguirmos colocar na cabeça dos pais que eles são os nossos maiores cooperadores, a gente consegue transpor essa barreira e aí fazer o serviço que precisa ser feito. E a gente estava até conversando essa semana, que infelizmente muitas vezes o pai, ele vai na formatura do filho, e é importante, né? É um momento muito importante, o filho está se formando no ensino médio, hoje tem formatura, inclusive, da creche, né? Hoje tem formatura nos mais variados estágios aí da educação. Mas, às vezes, o pai não participa com tanto ímpeto das atividades do filho na igreja. Será, pastor, que uma atividade secular é mais importante do que um evento feito na igreja para os nossos adolescentes? Meu Deus, hoje nós falamos de Manoá, né? Manoá, no livro de Juízes 13, ele vai nos dar justamente esse caminho, né? Ele mostra que antes dele fazer, ele perguntou a Deus: Deus, como eu faço para criar esse menino? Deus, como é que esse menino vai viver? E para que ele vai servir? E o menino não tinha nascido ainda, pastor Cláudio. Então, o Manoá nos mostra que nós, enquanto seres humanos, consultamos manual para comprar carro, eletroeletrônico, mas não vamos estudar, acompanhar o desenvolvimento daquele bem que é o mais precioso que Deus nos deu, que é os nossos filhos. Então, precisamos rever esses conceitos realmente. Está na hora. Estou terminando, né, mas queremos aproveitar aí o nosso pastor. Nós temos tido muitos casos de adolescentes se mutilando, muitos casos de adolescentes aí que estão aí indo para o ápice da vida, né, da juventude, pensando em tirar as suas próprias vidas. Ao invés de eles pensarem em viver, eles querem morrer. Quais são os sintomas aí, o pastor está no último ano de psicologia, que um pai deve estar atento, no intuito de procurar ajuda o mais rápido possível, não apenas espiritual, mas também com um profissional, antes que ele encontre o filho dele no fundo do poço? Maravilha. Esse é um momento que nós estamos vivendo bastante importante na vida da humanidade. A pandemia em si, ela agravou então esses sintomas de uma forma exponencial. Mas vamos lá, a primeira coisa que o pai precisa perceber é a mudança brusca de comportamento. Esse é o ponto fundamental. Aquele adolescente que era quieto, de uma hora para outra ele começou a ser extrovertido, querendo aparecer, sendo inconveniente, dá uma olhadinha. Aquele adolescente que era extrovertido, se tornou introvertido, cuida. Trocou a vestimenta, andava de um jeito, agora anda do outro, cuida. Então, essa mudança brusca de comportamento é o ponto que mais nós devemos cuidar hoje em relação aos nossos filhos, porque provavelmente ali está havendo alguma situação de descontentamento com a vida que ele está vivendo, que pode desencadear uma depressão, né, a automutilação, que é uma patologia da adolescência, e por causa da automutilação pode vir então o suicídio, que já é uma patologia da juventude, né? O suicídio ele é mais causado por jovens do que por adolescentes, mas a automutilação é uma patologia da adolescência. E por que, pastor Cláudio? Acho que isso é importante. A automutilação vai dar nome à dor que não tem nome. Então, o que é a depressão? É um momento que, se tu pergunta para o depressivo o que ele está sentindo, ele não sabe.
Por que ele está sem essa potência de vida? Ele não sabe. Por que ele está sem ação para algumas coisas? Ele não sabe. Porque se ele está sem desejo de fazer aquilo que ele gostava de fazer, ele não sabe, realmente não sabe. Então ele não sabe de onde vem essa dor. Para que ele possa dar nome a essa dor e dizer, isso aqui vem daqui, então ele se automutila. Mas ele vai ver que depois de se automutilar, não resolveu, porque a dor, na verdade, só pode ser preenchida por aquele que pode preencher, que nós sabemos que é o Senhor Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma frase para os adolescentes? Olha aí, seja adolescente, em Deus em todo o tempo. Amém, queridos. Esse é o pastor Joelson Lemos, aqui em Jundiaí, na cidade do Morango, do Trabalho e da Uva. E é um prazer tê-lo aqui conosco. Nós somos o Rota 146.